Foi um projeto que se encarregou de finalizar as obras de reurbanização do Vale do Anhangabaú, criar o Boulevard São João, promoveu diversos concursos públicos em bairros do entorno do centro histórico, implementou um programa de recuperação de cortiços e também trouxe a sede da prefeitura, que estava no Parque do Ibirapuera, para o Palácio das Indústrias, ali no Parque Dom Pedro, procurando deslocar o eixo do poder municipal. Os senhores vão ver que nada é novidade, né? Tudo a gente vem fazendo e repetindo há muitas décadas, né? Tanto os concursos quanto a questão da ocupação institucional no centro. Mas vamos lá. Nessa época também houve a primeira operação urbana da cidade, a Operação Urbana Anhangabaú, que objetivava uma melhoria da paisagem urbana e ambiental no centro, melhor aproveitamento de imóveis vagos e subutilizados, valorização do patrimônio histórico e um uso residencial na área. Uns anos mais tarde, durante as gestões do Paulo Maluf e Celso Pitta, que se estenderam de 1993 até os anos 2000, foi criado o Programa de Requalificação Funcional do Centro de São Paulo, o famoso PROCENTRO, que a gente fala bastante até hoje. Os principais resultados do PROCENTRO foram duas leis. A Operação Urbana Centro, de 1997, que buscava impulsionar, grosso modo, o mercado imobiliário e o estoque da região, não foi muito bem sucedida nesse pleito, e a Lei de Fachadas, que ainda é vigente, lá de 1997, é vigente até hoje, é uma lei que dá incentivos fiscais para aqueles edifícios tombados de valor histórico que conservarem e restaurarem suas fachadas. Em 1997 também, tivemos um concurso nacional de ideias para o Centro Novo de São Paulo. Trouxe aqui rapidamente um trecho do edital de 1996, que dizia o seguinte: objetivo: selecionar ideias e diretrizes urbanísticas que direcionem as intervenções do poder público e da iniciativa privada. Tais intervenções devem buscar a transformação da área capaz de permitir que São Paulo assuma sua condição de cidade mundial. Então, esse é o olhar e as perspectivas que se almejavam na época. Esse concurso foi um concurso de ideias, infelizmente não implementadas, como muitos outros que tivemos. Dali, já operava, desde 1991, a Associação Viva ao Centro, que desenvolvia um plano geral para o centro da cidade, né, sob a coordenação da arquiteta e professora, membro do nosso NEU, do Núcleo de Estudos Urbanos, a professora Regina Meyer. Ela instituiu um programa de ação local, em 1995, que basicamente dividia o centro em 5 regiões e 50 micro-regiões, todas elas objetos de concursos e com ações locais de zeladoria. O Vivo Centro e esse programa, eles tinham basicamente duas premissas: a fiscalização das ações do poder público nessa região e a promoção de parcerias com investimentos privados. A organização do concurso elaborou um diagnóstico para identificar os motivos da deterioração, desvalorização e esvaziamento do centro, e esse diagnóstico levantou 4 principais problemas: a deterioração ambiental e paisagística, as dificuldades de acesso, circulação e estacionamento de veículos, a obsolescência e insuficiência do estoque imobiliário e a deficiência da segurança pessoal e patrimonial. São alguns dos problemas que tentamos resolver até hoje. Nessa mesma atuada, na década de 90, em 1999, impulsionados por uma lei estadual, tivemos a ocupação dos edifícios Cidade, que são 4, né? Cidade 1, 2, 3 e 4, aqui na Rua Boa Vista, todos eles ocupados por secretarias, por edifícios institucionais, ocupados por secretarias, metrôs, secretarias estaduais, e que mantêm essa ocupação até hoje e são grandes responsáveis pelo fluxo aqui desse lado do centro no horário comercial. Como parte dessa revitalização, em 94, retomaram os diálogos com a Pinacoteca, que foi restaurada nessa ocasião, e também com o Parque da Luz. Em 2000, o governo do estado chegou a destinar uma verba importante para a compra de esculturas que foram colocadas ali no Parque da Luz, propiciando uma exposição, né, um museu a céu aberto, que está lá até hoje em funcionamento. Esse período da história, né, de 97, 94, 99, foi muito significativo para esse projeto de fôlego de retomada do centro naquela ocasião. Também contamos com a Secretaria de Cultura do Estado assumindo o controle da antiga Estrada de Ferro Sorocabana,
e transformando-a no Complexo Cultural Júlio Prestes e na Sala São Paulo, como a conhecemos hoje, em julho de 99. Nesse mesmo ano, para citar uma reconversão importante aqui do centro, tivemos a reforma do edifício Alexandre Mackenzie, o antigo prédio da sede da Companhia Light, e conversão dele em shopping center, o Shopping Light, que usamos muito aqui próximo. Dessa vez, em 2001, na gestão da prefeita Marta Suplicy, foi lançado o plano Reconstruir Centro, procurando enfatizar as atividades de moradia, emprego, cultura, lazer, educação e representatividade nessa região. Ela alterou uma composição do Procentro e criou uma coordenadoria especializada em reabilitação de áreas centrais no Procentro. Isso estava subordinado à SEAB, Secretaria de Habitação da época. Ainda é um tema atual que a gente discute até hoje e que a maioria das capitais do Brasil tem falhado em, obter sucesso na requalificação dos seus centros urbanos. De 2003, tivemos o programa Morar no Centro, também coordenado pelo Procentro, com recebimento de verba do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Porém, a descontinuidade da gestão, na mudança para a gestão Serra Kassab, 2005-2008, acabou revendo o programa e redirecionando os recursos para a região da Luz. Em 2004, após uma renegociação de dívida com a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, o edifício Matarazzo, que passou aí anteriormente nos slides, passou a abrigar a sede da Prefeitura, que no mesmo ano também obteve a Galeria Olido, convertendo-a em espaço cultural. Não podemos deixar de mencionar a Lei Cidade Limpa, de 2006, que fez muito pelo centro de São Paulo, foi muito criticada à época, porém revelou grandes fachadas tombadas históricas que puderam ser restauradas depois oportunamente. Em 2010 e 2011, também tivemos alguns restauros significativos, como da Biblioteca Mário de Andrade, do Teatro Municipal, da Casa Número 1, do Solar da Marquesa de Santos e o Beco do Pinto. Porém, nessa mesma década, dois projetos muito importantes não foram para frente. Era a requalificação do Parque Dom Pedro, que voltamos a discutir agora, e o projeto Nova Luz. Em 2013, tivemos a restauração do Palácio dos Correios e a chegada do programa Centro Aberto. Era o governo do Fernando Haddad que promoveu um grande debate sobre a área central e seus espaços públicos, criando vários espaços de convivência ao ar livre e áreas de priorização do pedestre. São intervenções que a gente reconhece até hoje, alguns decks de madeira, paraciclos, faixas de travessia, mobiliário urbano novo, parquinho, etc. Em 2015, tivemos o projeto piloto para a requalificação dos calçadões, que iniciou na Rua 7 de Abril. Porém, teve uma série de problemas de execuções e, apesar de ter iniciado em 2015, esse calçamento da Rua 7 de Abril só foi concluído em 2021. Já em 2021, nós já estávamos, desde 2018, discutindo a reforma dos calçadões do centro como um todo, que aparece ali no slide, na figura de baixo, na segunda figura, e dando um enfoque maior para os trabalhos da infraestrutura subterrânea, em termos de funcionalidade, de organização e também tentando resolver os problemas de drenagem nessa região. João Dória anuncia em 2017 o Centro Novo, um plano para a intervenção da região central, elaborado pelo famoso arquiteto Jaime Lerner. Com a descontinuidade do governo, o plano não foi para frente, porém, ele também foi retomado há pouco pela São Paulo Urbanismo com a proposição de um VLT para a região central, o projeto Bom de São Paulo, que parte dessa ideia. No mesmo espírito de retomada das dinâmicas e restauração de edifícios icônicos e ocupação de vazios, em 2018 foi restaurado o edifício Sampaio Moreira, também aqui identificado pelo Geraldo Nunes anteriormente. E hoje ele abriga a Secretaria de Cultura do município. A partir de 2018, a gente começa a ter uma série de projetos de intervenção urbana, repensar os terminais de ônibus que estão nessa região. O governo Bruno Covas tinha um desejo muito grande de demolir ou converter o Minhocão em parque, porém, com a sua morte também o projeto não caminhou, e nós tivemos nesse mesmo ano aquele famoso incêndio do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, que acendeu uma série de alertas para edifícios ociosos no centro, ocupações irregulares, gatos de elétrica, como a gente conhece e tudo mais. Essa área do edifício Wilton Paes de Almeida foi doada em 2020 para a Prefeitura e hoje está sendo construído um edifício de moradia popular. Em 2020, ainda na gestão do Bruno Covas, nasceu a Lei do Triângulo, esse primeiro mapinha que a gente vê aqui no slide.
Essa lei, regulamentada em 2022, objetivava trazer para o centro atrativos noturnos e ocupações que fossem diferentes do horário comercial. Então, atrativos noturnos e aos finais de semana. Ela é muito focada na economia criativa e também na área cultural. Ela sofreu uma ampliação no ano passado, 2023, do Triângulo SP, tivemos o Quadrilátero SP, que é uma ampliação de perímetro da vigência dessa mesma lei, que traz vários incentivos fiscais para essas iniciativas. Trouxe aqui algumas iniciativas derivadas dessas leis, só para exemplificar. Então, hoje nós temos, graças a isso, o Festival do Café no Triângulo, o Festival de Natal de São Paulo, com engajamento e participação da Associação Comercial com Natal Iluminado, o programa Vai de Roteiro, também apoiado pela Associação junto à Secretaria de Turismo, as corridas de rua, o Pedala Centro Histórico da Associação Comercial e tantas outras iniciativas. O projeto de intervenção urbana do setor central, PIUS Setor Central, começou a ser discutido em 2018 e foi aprovado em 2022. É uma lei bastante complexa que veio atualizar a Operação Urbana Centro, né? Ela tem uma área bem maior, o equivalente a mais de 2.000 campos de futebol, e é dividida em dois setores, o setor centro histórico e o setor centro metropolitano. Em suma, o que ela pretende é trazer aproximadamente 200.000 pessoas para morar no centro no horizonte dos próximos 10 anos. Em paralelo, em 2020 e 2021, tivemos a requalificação do Largo do Aruche, a reforma e reabertura do Vale do Anhangabaú, a reabertura do Museu da Língua Portuguesa após 5 anos de obras após o incêndio que houve. O programa habitacional Pode Entrar, que é um programa habitacional municipal muito significativo, que tem atraído bastante investimento, e o Requalifica Centro, mais conhecido como Lei do Retrofit. É importante ressaltar que a Lei do Retrofit tem sido bastante usada pelo mercado e vem crescendo em termos de procura, o que significa que o resultado dos investimentos pode atrair mais pessoas de volta aqui para a região. Nós temos hoje algumas incorporadoras, como, por exemplo, a Planta Inc., a Metaforma e a Soma Uma, que trabalham basicamente mapeando os prédios ociosos comerciais fechados e desocupados e avaliando seu potencial de reaproveitamento aqui no centro. De setembro desse ano para cá, os bairros foco dessas incorporadoras são Vila Buarque, República, Anhangabaú, Campos Elíseos, Consolação e Bela Vista. A incorporadora Planta Inc., inclusive, já recuperou nos últimos anos 6 prédios nesses bairros, inclusive o edifício Renata Sampaio Ferreira, que é essa figura, a terceira figura que se encontra ali no canto superior do slide. Ele foi construído na década de 50 na Vila Buarque, foi tombado pelo seu valor histórico e arquitetônico, era um antigo prédio de escritórios e foi convertido em apartamento com serviços de hotelaria. Foi inaugurado no ano passado e as diárias passam dos R$1.000. Outro exemplo recente, que também o Dr. Pella e o Dr. Ordini estiveram presentes, foi na reconversão, no anúncio de reconversão do antigo prédio da Telesp, de 39, na rua 7 de Abril, que também se tornou o projeto Basílio 177 e traz apartamentos residenciais. Ele vai trazer um programa que tem fachada ativa no térreo, muito seguindo o modelo do Copan, que o Geraldo apresentou aqui. Tem uma galeria de lojas, tem uma previsão de restaurantes também no térreo, né? Então, gente, essas 3 legislações, o Quadrilátero SP, a IU do setor central e o Requalifica, que é a lei do retrofit, somadas a outras medidas recentes, como o chamamento público e subvenção econômica, que foi um aporte de R$1 bilhão feito pela prefeitura do Ricardo Nunes, que incentiva até 25% nos casos de retrofit, reconversão de edifícios aqui no centro, né, do valor das obras, principalmente para a reconversão residencial. A Operação Delegada, que é um reforço do policiamento aqui no centro. O Smart Sampa, que é a instalação de mais de 3.300 câmeras com reconhecimento facial, também aqui no perímetro do centro. A formação do Comitê Intersecretarial Todos pelo Centro, que é coordenado hoje pela Casa Civil, e campanhas como a da Associação Comercial Vem para o Centro, tem tentado retomar essas dinâmicas aqui da área central, a valorização do seu comércio e a atração de empresas e pessoas para esse território, criando o que a gente está chamando ali no slide de um novo centro para a cidade de São Paulo. Bom, para encaminhar aqui para o fim, temos a atual reforma do calçadão do centro histórico, que é essa imagem que a gente já falou um pouquinho sobre. Vou dar alguns dados sobre esse projeto, né? Ele tem uma área de 63 mil metros quadrados,
um investimento inicial de 63 milhões de reais. A etapa 1, que é só o centro histórico, compreende 23 ruas, começou em dezembro de 22 e tem previsão de término para novembro de 25. Depois ele vai para a etapa 2, que é o Centro Novo, a área da República, etc. Foram reuniões com mais de 20 concessionárias que têm interferência nesse subsolo. Tá? Uma reorganização das infraestruturas subterrâneas e um refazimento de todo o sistema de drenagem e microdrenagem. Vai entregar um mobiliário novo, que foi objeto do concurso de 2016. Então, ao término, teremos um novo mobiliário urbano, assim como uma nova sinalização turística também. E, por fim, temos ali a última imagem do slide. Tivemos esse ano, né, a partir de abril, até pelo Dr. Guilherme Afife Domingos, aqui numa reunião CPU, o anúncio do novo centro administrativo do governo do Estado, alvo de concurso público nacional, novamente, né, com a premiação de R$ 850 mil para o primeiro colocado, que foi o escritório Ópera 4 Arquitetura. Foi coordenado pelo IAB São Paulo, o concurso, e ele objetiva transplantar a atual sede do governo do Estado, que está no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, para o Palácio dos Campos Elíseos, ali no entorno da Praça Princesa Isabel. Esse projeto ele prevê a transferência de 28 secretarias, 36 autarquias estaduais, e isso significa aproximadamente 22 mil funcionários aqui no centro, numa área de 4 quadras, que corresponde a mais ou menos 450 mil metros quadrados, com a previsão de investimentos iniciais na casa dos 4 bilhões de reais, e já começando de uma forma gradual a partir do ano que vem, né, de 2025. E aí, para encerrar, como diria o André Lucarelli, que é vice-presidente sênior de investimentos da Brooksfield, esses investimentos, essas incorporadoras, essa nova roupagem, essa sinergia de esforços que a gente tem hoje aqui no centro, não se trata de uma aposta. Todos eles veem a região como uma realidade. Era isso, gente.